Como é que se trata a ansiedade? Que o médico ou que o psicólogo vai fazer a respeito? Bom, o psicólogo você acabou de falar, né? Vai ajudar na expansão do sujeito, vai ajudar ele a perceber, se perceber, perceber o próprio ambiente. Isso. E na medicação? O psicólogo não faz só isso, ele também vai avaliar se seria o caso ou não de tomar um medicamento, ele vai encaminhar para um psiquiatra, ele vai pedir uma segunda opinião, ele vai talvez até solicitar alguns exames, então é mais do que simplesmente essa primeira avaliação. O que se faz? Bom, a ansiedade ela deve ser manejada. Nós temos que fazer a distinção entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade normal, desconfortável sempre, a pessoa precisa aprender a manejar a ansiedade. Existem, de acordo com a personalidade, algumas pessoas que têm a ansiedade como uma marca. Então, nós dizemos que ela tem um traço de ansiedade. Olha, você é ansiosa. Eu sou ansioso. Eu tenho um traço de ansiedade que muito mais me ajuda do que atrapalha. Ela me ajuda porque eu penso mais, eu me preocupo mais, eu tomo decisões mais cuidadosas, né? Então, isso é uma coisa a ser manejada. A ansiedade não é doença e nunca um tratamento, qualquer que seja, visa eliminar a ansiedade. E sim trazê-la para o que seria o normal de cada pessoa. Você vai conviver com pessoas que são muito ansiosas e estão muito bem resolvidas com aquilo. Tem outros que são zen. Zen. Não tem ansiedade, parece que nenhuma, ou muita ansiedade contida. Os transtornos de ansiedade são manejados com psicoterapia, orientação psicológica, medicamentos e, idealmente, a associação dos dois. Como que se agissem em dimensões diferentes do problema. No pânico, por exemplo, os medicamentos específicos eles vão exatamente naquela região onde se desencadeia a reação de fuga e luta e modulam o funcionamento daquilo. Enquanto a psicoterapia vai ter um alcance muito maior no entendimento, na elaboração do que acontece, na extinção de comportamentos de evitação, na maneira de lidar. Bom, então tá, eu mesmo tomando o remédio eu tive aqui um mal-estar. Não, mas eu já sei que isso vai passar, deixa eu respirar fundo, deixa eu entender o que está acontecendo e vai passar. Né? Algumas pessoas têm que tomar remédio para sempre? Algumas pessoas têm que tomar remédio para sempre, mas eu diria que são minoria. A meta de um tratamento bem-sucedido é o controle completo, a remissão completa, o que significa, inclusive, parar de tomar medicamentos. Mas isso depende muito do quanto a pessoa investe. Então, tem pessoas que têm transtorno de pânico, vou me restringir a esse transtorno, e tomam o remédio e os problemas desaparecem. Não tem mais ataque de pânico. E aí você diz, olha, mas isso nós tiramos ali, eliminamos a última manifestação. Tem toda uma cascata de eventos interna que resulta naquilo. Nós só bloqueamos a resposta final. Mas para mim está bom. Esse não para de tomar remédio. Exato. Porque esse depende do remédio. Sim. Ele deveria procurar, mas deixa eu então tentar entender o que está acontecendo, o que é que está por trás, que hábitos de vida eu tenho que contribuem para isso, o que eu poderia melhorar, como é que eu poderia desenvolver válvulas de escape para não ter mais isso. Mas tem pessoas que simplesmente não se preocupam com isso, não estão interessadas. Eu acho que existe também uma questão que a gente percebe cada vez mais frequente das pessoas procurarem soluções rápidas para as coisas, né? Ao invés de se envolverem com a solução do problema, elas querem tirar o sintoma, resolver logo. Então, tanto essa busca acontece na psicoterapia que com certeza é o que a gente sabe que acontece muito em clínicas médicas de uma forma geral. A pessoa vai lá e fica muito infeliz se não sai de lá com uma receita, né? E a gente até estava conversando um pouco sobre isso. Eu conheço teu trabalho que é muito responsável nesse sentido, de conversar e dar uma visão mais abrangente para a pessoa, né? Eu acho que ainda é muito presente essa questão da pessoa que quer uma solução rápida, né? Num quadro de pânico, Henrique, a solução rápida é justificada, Necessário. É legítima, nós temos que bloquear aquilo, mesmo que seja um tratamento mais agressivo, mas isso tem que ser dito e explicado dentro daquele contexto. Olha, essa é a primeira abordagem, nós temos que fazer isso, mas depois nós teríamos os próximos passos. Mas é isso, houve um tempo em que as pessoas evitavam ir ao psiquiatra porque pensavam que, uma vez passando por uma consulta psiquiátrica, iriam sair com um medicamento e não queriam tomar medicamento. Hoje em dia, as pessoas vão ao psiquiatra sabendo que é ele que pode prescrever o medicamento e que, com isso, poderiam ter uma solução mais rápida do problema. Cada vez mais, nós estávamos falando sobre isso um pouco antes de iniciar a gravação, cada vez mais eu tenho dito para pessoas que não precisam de remédio e que remédio não é a solução para o problema deles. E muitos vão embora insatisfeitos.
Muitos vão embora insatisfeitos, procuram outros profissionais que dão o medicamento que eles queriam e postergam o verdadeiro solucionamento do problema deles, né? Postergam. Vão postergar ali, vão adiar por meses, anos, criar uma dependência, tomarem mais e mais remédios. E aí você, ao invés de um problema só, tem dois, né? Que seria o problema original e mais todos os outros derivados do uso indiscriminado e pouco pensado da medicação e do problema, principalmente, né?